Nós estamos iniciando hoje o primeiro encontro do ciclo Reforma Tributária, o que está em jogo. E esse ciclo ele é promovido por LBS Advogados e Veredas e Inteligência Estratégica, em parceria com a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Nesse nosso primeiro encontro, nós temos a satisfação de trazer duas pessoas que, além da reflexão sobre não só o sistema tributário, mas os compromissos sociais desse modelo, não só do ponto de vista da teoria, mas também da prática, de suas referências como personalidades nos últimos anos. Uma delas é a Teresa Campelo, o outro é o Ricardo Berzoini. Eu vou fazer a apresentação dos dois e depois vou passar para a nossa primeira parte desse encontro. A Teresa Campelo tem um currículo extenso, eu vou tentar reduzir questões mais importantes aqui da trajetória da Teresa. Ela é professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, é também pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Fiocruz. A Teresa também tem um pós-doutorado em Segurança Alimentar pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido. É pesquisadora associada dessa universidade. Também foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no período de 2011 a maio de 2016. Coordenou o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de pessoas da pobreza extrema. Coordenou o programa Bolsa Família, a Política Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Programa de Cisternas, que entregou 1.200.000 cisternas no semiárido brasileiro. Entre 2002 e 2011, esteve à frente de projetos na área de desenvolvimento, como o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, os programas de produção de biodiesel, etanol, também da produção sustentável de óleo de palma e territórios da cidadania, do Mutirão Arco Verde, que levou serviços públicos, regularização fundiária e fomento para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Ela iniciou sua atuação no serviço público como assessora econômica do Gabinete de Planejamento e Orçamento Participativo de Porto Alegre. Ninguém melhor que a Teresa para falar conosco para iniciar esse nosso ciclo sobre sistema tributário, que é muito mais do que sistema tributário, como nós vamos conversar aqui entre nós. O Ricardo Berzoini é também economista. Ele foi funcionário do Banco do Brasil, ele presidiu os sindicatos bancários de São Paulo e a CNB, a então CNB, Confederação Nacional dos Bancários, onde, na sua gestão, celebrou a primeira convenção coletiva nacional que até hoje é um marco no sistema de consolidação da negociação coletiva no sistema financeiro. O Ricardo também foi deputado federal. No governo do presidente Lula, foi ministro da Previdência e ministro do Trabalho e Emprego. Em 2014, ministro das Comunicações e da Secretaria de Governo no governo da presidenta Dilma. Atualmente é vice-presidente do PT do Distrito Federal e integra a Veredas Inteligência Estratégica. Bom, os nossos dois primeiros convidados têm uma longa trajetória relacionada a esse tema e eu vou passar a palavra primeiro para a Teresa e depois para o Ricardo, mas vou fazer uma provocação inicial para a fala, né? Nós temos como um marco de referência, digamos, da construção, né, na redemocratização brasileira, de um Estado social, ou seja, de um Estado com compromisso social, na Constituição de 88, que
representou ali um marco importante para todos os movimentos sociais, sindical, para a reconstitucionalização brasileira, depois de um período longo de uma ditadura, né? E, nesse sentido, há compromissos na Constituição de 88 com a ideia, né, do desenvolvimento inclusivo, da diminuição das desigualdades sociais, em que o papel do Estado e, portanto, o papel do sistema tributário, ele é muito significativo. Então, pegando esse mote, né, de como é que se deu, na visão de vocês, esse compromisso, né, esse embate pela implantação de políticas sociais ao longo desse período, e olhando daqui para trás, o que nesse período houve de importante, na visão de vocês, para a afirmação desse Estado? E, ao mesmo tempo, como é que nós chegamos aqui, no momento em que nós estamos, né? E depois, um pouco, no outro bloco, para a gente pensar da agora para frente. Então, como é que vocês veem esse embate na implantação das políticas sociais, especialmente para os mais pobres, e como é que se deu aí, na visão de vocês, esse quase descompasso, né, entre o momento atual e aquele pacto da Constituição de 88, que é tão importante, uma referência tão significativa para nós todos. Então, a palavra está com a Tereza, depois com o Ricardo, e já agradeço a presença de vocês aqui. Cumprimentar meu querido camarada Berzoini, todos que nos assistem, o pessoal que está aqui por trás no nosso apoio técnico. Juntar esses dois debates, eu acho que ele é estratégico hoje, até porque a Constituição de 88, ela é resultado, de fato, né, de um processo de luta e de disputa. Né? A gente olha a Constituição agora, parece que ela foi, né, apareceu pronta, mas ela, de fato, ela é um longo processo de discussão. Quando você olha, por exemplo, a questão do Sistema Único de Saúde, ele já vinha sendo gestado, já era toda uma luta dos trabalhadores da área de saúde, dos usuários, né, e a disputa por ter essa ideia do Sistema Único de Saúde, que acaba indo para dentro da Constituição e, né, se organiza ali como um direito constitucional de acesso universal à saúde. Então, nós temos ganhos assim, extraordinários como resultado dessa luta. Então, você olha a Constituição de 88, ela, de fato, ela coroa esse processo e ela implementa avanços espetaculares, né? Muitos deles a gente não conseguiu implementar até hoje, mas eu acho que você estabelece na Constituição, de fato, elementos que nos colocam um horizonte, aonde nós queremos, né? Onde o Estado brasileiro tem que se organizar para garantir direitos. Eu acho que essa ideia central da Constituição de 88, ela nos guiou durante um período longo. Né? Direito o combate à pobreza que está disposto lá, a questão da seguridade que avança, não só olhando aposentadorias, mas olhando a saúde e olhando a assistência social, que é uma novidade na Constituição de 88, né? A assistência social deixa de ser aquela coisa de ajuda, de filantropia, e passa a ser um direito e, portanto, incorpora aí uma parcela da população que é a população, em especial a população pobre e vulnerável, né? Tendo uma porta de entrada que passa a ser assistência social. Isso não surge de um dia para o outro, né? Lógico, você vem construindo desde 88 todo um processo. Então, o que eu acho que dá para dizer, primeiro, o estado de bem-estar social sonhado, né, e colocado dentro da Constituição de 88, ele ainda era um estado embrionário e, portanto, estamos em pleno aborto desse estado que ainda era embrionário, estava longe de ter estabelecido poder. A gente nem pode chamar, né, estado de bem-estar social ainda, porque isso não estava colocado para a maioria dos brasileiros. O que eu acho que teve de... hoje tem uma frase que eu adoro quando discutir, falando da Constituição de 88, que a Constituição de 88 não cabe no orçamento. Ou a Constituição, pior, a Constituição de 88 não cabe no Brasil. Eu acho que tem um debate que, de fato, ele ficou falho e capenga na Constituição de 88, que é
as condições e a condição de financiamento real que dê sustentabilidade para esse processo. Então, a Constituição de 88, eu acho que ela avançou muito pouco ao apontar para um sistema tributário progressivo que garantisse também, né, o combate às desigualdades e que, em cima desse processo de combate às desigualdades, garantisse um processo de financiamento para esse estado de bem-estar. Então, o que está errado não é a Constituição não cabe no Brasil, falta uma parcela do Brasil contribuir efetivamente para que essa Constituição possa ser implementada, até porque eu acho que interessa para todo mundo, né? O Brasil, nesses patamares de desigualdade que existiam em 88 e continuam hoje, né, a gente avançou em várias questões, mas se for olhar as grandes questões, o nível de desigualdade no Brasil, ele continua altíssimo, fundamentalmente por quê? Porque tem uma parcela de milionários, de gente muito rica, cada vez fica mais rica, quer dizer, por mais que você consiga melhorar um pouquinho a vida dos de baixo, os lá de cima continuam melhorando muito, né? Então, eu acho que a Constituição de 88 ela tem um nível de regressividade na questão tributária que não foi enfrentado, né? Eu estava lembrando, na hora que você foi falar do orçamento participativo, eu estava lembrando, meu primeiro emprego, Berço, foi na Prefeitura de Porto Alegre, mas não foi no orçamento participativo, foi como assessora do secretário João Verli, falecido já, como assessora na área tributária. A gente tinha acabado de ter uma reforma tributária que instituiu o ITBI, né, e que permitia que se pensasse a função social da propriedade para o IPTU e para o ITBI. E eu lembro que nós tentamos implementar isso em Porto Alegre. Você vê como a elite brasileira ela é atrasada, e uma parcela da classe média que é de um atraso tão atávico, né? A gente não conseguiu estabelecer um mínimo de progressividade. Aliás, a gente até estabeleceu na legislação, conseguimos passar, né, num processo muito interessante que foi conduzido pelo Verli, e isso entrou na justiça e eles derrubaram na justiça. Na verdade, a gente fez a progressividade ao contrário, né? A gente aumentou o valor, né, da planta de valores e diminuiu a legislação, estabelecendo impostos menores para quem tem menos. E mesmo isso eles derrubaram. Então, isso eu acho que é um elemento que está lá em 89 que nos dão conta, né, disso, que o pouco que a Constituição conseguiu avançar na tributação do patrimônio, né, não conseguiu ser implementado. Então, tem uma questão que o Brasil precisa enfrentar. Ou nós discutimos uma outra estrutura tributária que dê conta de financiar esse estado de bem-estar social, ou nós vamos continuar tendo os voos da galinha, né? O Brasil cresce um pouquinho, cai, cresce um pouquinho, cai. Não tem como ter um crescimento sustentável, falando aí como economista, com esse nível de desigualdade. Eu não sei se eu tenho ainda uns minutinhos, não sei como está meu tempo. Pegar um exemplo de ontem, né? Ontem o IBGE trouxe a público os dados da pesquisa de orçamento familiar, mostrando a situação de insegurança alimentar, que é um direito constitucional, a questão do combate à pobreza, a necessidade de garantir segurança alimentar, que é um debate novo, mas a fome é um problema antigo no Brasil, né? E a insegurança alimentar é um problema antigo num país que é um dos maiores produtores de comida do mundo. Quer dizer, tem uma coisa que não se justifica, e é explícita a desigualdade nesse caso. Se é o maior produtor de comida do mundo e o teu povo passa fome. Como a gente conseguiu reduzir, né, a situação de insegurança alimentar ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, com políticas públicas de proteção social? A maior parte delas estabelecida como diretriz na Constituição de 88. Né? Então, você tem um conjunto de ações que envolve, inclusive, geração de emprego, valorização do salário mínimo, né, com isso, né, também valorizando aí a própria aposentadoria, que passa a crescer, né, dando essa condição de acesso. O problema da fome no Brasil era acesso. Então, você cria um conjunto de políticas que garante acesso. O povo tem salário, emprego com qualidade, né, empregos formais, salário mínimo, Bolsa Família. As pessoas acham que é só o Bolsa Família, né? Não é. Bolsa Família é uma partezinha disso. Merenda escolar de qualidade. E ontem os dados dão conta, Emari e Berzoini, olha só,
Nós tínhamos, quando começou o governo do presidente Lula, ontem, IBGE, tá? Não é dado da Tereza, 35% dos brasileiros tinham algum nível de insegurança alimentar. Caiu em 2013, que é o último dado que eles têm, exceto o que eles lançaram ontem, caiu para 22,5%. Em 13 anos, nós não estamos falando de 100 anos, de um processo. Em 13 anos, caiu de 35% para 22,5%, algum nível de insegurança alimentar. E a insegurança gravíssima passou para patamares tão baixos que nós ganhamos, né, aquele prêmio das Nações Unidas que nos tirou do mapa da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Agora, os índices de insegurança alimentar passaram para 36,7%. Então, quando o Lula assumiu, era 35%. Agora está 36,7%. Nós voltamos para antes de 2003. Então, você vê que é um processo longo para você conseguir combater um mal histórico, secular, que era naturalizado no Brasil. Sempre tem fome, sempre tem fome. Não. Entramos com políticas públicas, conseguimos reduzir. Em 3 anos de golpe, né? 2 anos entre 2015 e 2018, o Brasil volta para o mapa da fome. 32 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Eles jogaram 32 milhões. É uma Venezuela que foi criada de insegurança alimentar. Desculpa, me passei aqui no tempo. Não passou nada. Foram ótimos os seus dados e referentes. Vou passar logo para o Ricardo, depois nós concluímos esse bloco em conjunto. Boa tarde, Eymar. Boa tarde, Tereza. É um prazer estar aqui debatendo esse tema, porque esse é o tema do Brasil, né? O Brasil teve a Constituição de 88, eu chamo sempre que é um guia para um país decente, com todos os seus defeitos e contradições. Mas ele é um guia para um país decente. Estabelece direitos civis, direitos sociais, direitos trabalhistas, que são típicos de um país que quer virar um país decente. Mas, como bem disse a Tereza, não só na Constituição nós temos alguns entraves, não foi possível avançar na correlação de forças da época, como também nós temos um problema concreto que foram os governos que sucederam até 2002. Porque o governo Sarney, eu lembro que o ex-presidente Sarney, uma pessoa que eu gosto muito como pessoa, mas ele disse, assim que foi promulgada a Constituição, que com essa Constituição o Brasil era um país ingovernável. Na verdade, ele deveria ter dito que com essa Constituição e com a classe dominante que nós temos, vai ser difícil governar. De fato, foi difícil governar. Nós tivemos hiperinflação, nós tivemos confisco da poupança com Collor, nós tivemos vários retrocessos ou tentativas de retrocesso. Você se lembra que o Collor lançou a tese do emendão, que era fazer uma grande emenda para tirar tudo de bom que tinha na Constituição e deixar só a parte ruim. Não prosperou, conseguiu mudar uma coisa ou outra. O Fernando Henrique ganha, depois do impeachment do Collor, do período de Itamar, o Fernando Henrique ganha com o capital político do Plano Real e passa a fazer uma série de mudanças constitucionais prejudiciais ao Brasil. E só assume um governo comprometido com a Constituição em 2003 com o Lula. Eu sempre digo, e a Tereza já me ouviu falar isso mais de uma vez, que os governos Lula e Dilma fizeram um esforço extraordinário de tentar tirar a Constituição do papel e transformá-la em realidade. Com os defeitos que a Constituição tem. Eu não acho que é um texto perfeito, mas existem condições reais na Constituição, inclusive no capítulo tributário, apesar de ter limitações, a Tereza pontuou a questão do patrimônio, mas, por exemplo, a progressividade da tributação sobre a renda, ela está como mandamento constitucional, que os governos tiveram ou dificuldade ou opção para fazê-lo cumprir. Por exemplo, quem isentou os dividendos e a distribuição de dividendos do imposto de renda da pessoa física foi o Fernando Henrique. Isso não está na Constituição. Isso é um texto infraconstitucional de uma legislação sobre imposto de renda da pessoa física. E com isso, aumentou muito a concentração de renda. Por quê? Porque o trabalhador que consome e paga os impostos sobre o consumo, quando ele passa de um certo valor de salário,
ele é tributado sobre a sua renda, mas a alíquota máxima é 27,5%, ou seja, é um tributo para tributar a classe média. E quando ele vai ser acionista, que é o caso não dos trabalhadores comuns, mas dos que ganham mais, ou dos grandes proprietários do Brasil, o que acontece? É isento. A isenção sobre dividendos é uma das grandes distorções e não está na Constituição. É um texto de lei ordinária. Outro problema é a questão que a Tereza colocou da progressividade do IPTU, que depois foi, através de emenda constitucional, reconhecida como coerente com as premissas da Constituição. Mas foi uma luta. Porto Alegre teve problemas jurídicos, São Paulo também teve problemas no nosso segundo governo, mas foi consolidada a tese. O IPTU hoje pode ser progressivo. Temos outras questões, a questão do imposto sobre heranças, o ITCMD, né, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, e o próprio ITBI. Ou seja, é possível fazer um arranjo tributário capaz de sustentar uma política de saúde, de assistência social e de previdência capaz de reduzir as desigualdades. Desigualdades que são históricas, vêm do tempo da escravidão, que vem do latifúndio, vem da monocultura, e vem também de uma visão elitista, de uma classe empresarial que nunca olhou como Henry Ford olhou lá atrás, ou como o próprio Keynes identificou nos seus períodos como professor, como economista e como membro do governo inglês, de que é necessário que se faça a permanente redistribuição no capitalismo, evidentemente, porque o capitalismo pressupõe o quê? Uma acumulação. Se não houver um sistema tributário que faça a redistribuição, nós teremos sempre a acumulação perversa, cada vez mais o enfraquecimento do mercado interno, que nós estamos vendo agora no governo Bolsonaro, que já começou com o governo Temer, e que foi o que sustentou no nosso governo a política de assistência, junto com o salário mínimo, junto com a geração de 20 milhões de empregos, sustentou um crescimento benigno capitalista. Não foi socialismo. Socialismo é outra coisa, tá certo? Nós fizemos um crescimento capitalista. Então, a grande questão que se coloca hoje para o Brasil, eu tenho certeza que não será respondida pelo Congresso Nacional, porque a reforma tributária que eles estão encaminhando, a maioria deles, eu fui parlamentar por 16 anos e participei de diversos esforços por reformas tributárias maiores ou menores. Mas o que eles estão encaminhando hoje é um remendo tributário para simplificar o sistema, o que é bom, não é ruim não, simplificar é bom, mas evidentemente não resolve o problema estrutural da distribuição de renda e patrimônio no Brasil, que é você ter um sistema tributário que compense, em parte, como acontece na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, como acontece no Japão, como acontece em boa parte dos países da América Latina, um sistema que compense essa concentração de renda e distribua ciclicamente a riqueza em forma de políticas públicas, políticas sociais, em forma de renda para os mais pobres, para a classe média baixa, ter acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade, assistência social, ter acesso à infraestrutura de transporte, ter acesso à infraestrutura de saneamento básico, à moradia e assim por diante. Então, nós vivemos entre 2003 e 2016 um grande esforço político de colocar a Constituição Federal de 88 de pé e na vida das pessoas. Colocar os pobres no orçamento e na vida cidadã do Brasil, que lamentavelmente foi interrompido pelo golpe e que nós estamos vivendo agora com o Bolsonaro um cenário ainda pior, que são 50 anos em 5, ao contrário. O Juscelino propôs 50 anos de progresso em 5 anos. E eles estão fazendo agora 50 anos de retrocesso em talvez 4 anos, se o governo chegar até 2022. Esse é o desafio do Brasil. Fazer uma reforma tributária, mas não um remendo tributário que está no Congresso Nacional para sustentar as políticas públicas necessárias para o Brasil ser um país decente. Ricardo, Tereza, vocês colocam, acho que o dedo na ferida, né? Porque, de fato, Ricardo dizendo agora, as propostas, quando se fala em reforma tributária, sempre se imagina, bom, fazer uma reforma tributária para arrumar os impostos,
para que o sistema tenha alguma racionalidade. De fato, o sistema é absolutamente irracional do ponto de vista de uma legislação tributária que estimula uma certa judicialização, enfim. Mas a questão central, me parece, e começou com a fala da Tereza e agora na sua, Ricardo, é o fato de qual é o papel do Estado e qual é o papel do sistema tributário, né? Então, tem alguns estudos muito interessantes a partir do Piketty, mas não só dele, de outros, a demonstrar que a concentração de renda e riqueza, né, ao longo da história, em alguns períodos históricos, elas vão se maximizando, digamos, né? E que os sistemas tributários são, claro, uma fonte fundamental para se pensar exatamente qual é, né, o pacto estabelecido para a construção de um Estado social. Então, no pós-guerra, né, a partir de 45, especialmente, sobretudo os modelos sociais democratas, né, eles estavam ancorados nessa perspectiva da sociedade industrial ou da sociedade assalariada, em que, digamos, a geração de emprego, de certo modo, estaria ali, né, junto com o sistema tributário estabelecido aí com progressividade, taxando renda, taxando riqueza, taxando herança, que é o que, digamos, do ponto de vista jurídico, se conseguiu fazer aquilo que a Tereza apontava como quais são as receitas, qual é a fonte de receita para que o Estado cumpra o seu papel, né, estava ancorado nessas ideias, né? Quer dizer, os modelos neoliberais, eles destruíram essa perspectiva, olhando só o gasto do Estado, né, sem pensar em quais são as fontes. Por outro lado, nesse mesmo tempo, e é o tempo que nós também vivemos, né, nós sabemos que o trabalho, só do ponto de vista do século XX, né, do ponto de vista da sociedade assalariada, ele também não sustenta o modelo, né? Ele não sustenta, digamos assim, a perspectiva de distribuição de direitos sociais, né? Pela crise do que se chama de relação de emprego, pela crise e pela introdução de novas tecnologias, mas muito especialmente, né, por essa concentração de renda e riqueza na mão de muito poucos, né? Os estudos apontam, de fato, que você tem uma concentração enorme, não só dentro dos países, mas do ponto de vista mundial, né? De renda e riqueza. E o nosso sistema tributário é exatamente, quer dizer, ele não tributa nem renda nem riqueza adequadamente, e muito menos herança, né? Então, como é que vocês veem, então, para esse nosso segundo bloco de questões? E quais são os desafios postos hoje? Considerando, inclusive, um acontecimento inesperado, que é a pandemia, né, que recoloca, digamos assim, para o mundo inteiro o papel do Estado, o papel das políticas públicas, o equívoco das políticas públicas liberais, né, do ponto de vista econômico, quer dizer, o equívoco da aparente ausência do Estado, quando, na verdade, o Estado fomenta determinadas empresas públicas e acelera a concentração de renda e riqueza, de certo modo, né? Como é que vocês enxergam esse momento do ponto de vista de disputa? E o que na visão de vocês, seria assim, o central para nós pensarmos o futuro? Quer dizer, para não entrar na ideia de que reforma tributária é simplesmente arrumar os impostos e deixar mais ou menos como está, em uma perspectiva liberal e desconstitucionalizante, que eu acho que é um outro ponto que no nosso ciclo nós vamos voltar a ele, que é essa ideia do descompromisso, né, com a Constituição de 88, quando, na verdade, me parece, pelo menos, que ela é absolutamente atual do ponto de vista do compromisso social que ela estabelece ali como marco fundamental, ainda mais agora, na pandemia que nós estamos enfrentando. Então, vamos começar de novo com a Tereza, depois com o Ricardo, para esse nosso segundo bloco. E Márcio falou do Piketty.
Vou começar rapidamente falando que eu acho que tem um aspecto o Piketty, ele faz um debate que é absolutamente interessante. Ele abriu, né, um conjunto a gente critica isso ou aquilo do estudo, mas eu acho que tem duas questões centrais que ele levantou e que atualizou o debate sobre desigualdade no mundo, né? A primeira delas é que a ferramental que nós temos para olhar a desigualdade não dá conta de enxergar a desigualdade entre os ricos, né? Que a gente olha a renda e que a gente tem que olhar patrimônio. Se a gente olhar o estoque de riqueza, né? E não a riqueza corrente, quer dizer, a renda... Então, não adianta olhar só imposto de renda, e ele propõe um conjunto de mecanismos, né? Especialmente olhando aí patrimônio, fazendo um conjunto de cruzamentos, e agora ele está sugerindo uma coisa espetacular que eu acho que a gente tem que adotar, entrar, apoiar, né? Que a gente tem um sistema de contabilidade internacional olhando nessas riquezas para que a gente possa, né? Hoje, né, o mundo globalizado, as pessoas saem usando essas diferenças aí entre nações a seu favor, né? E, portanto, desequilibrando completamente a condição das nações, né, dos países, em tributar esse super, hiper bilhardário, né? Então, eu acho que esse é um debate fundamental. E o que ele coloca, né, como uma questão central para ser enxergada? Ou a gente vai tributar a forma de reequilibrar essa situação minimamente e não deixar que cisgar-se completamente o tecido social, né, com bilhardários que estão tendo a sua riqueza e o seu patrimônio exponencialmente aumentando, e bilhões milhões de pessoas, bilhões, na verdade, completamente excluídas, não só do consumo, mas da água, da comida, né? Então, nós estamos falando de um nível de desigualdade que cresce violentamente. Então, ele levanta esse debate, coloca esse assunto em cima da mesa, né? E estabelece todo um conjunto de propostas de como olhar e enxergar esses ricos e como tributá-los, que eu acho que são perfeitas. Eu acho, no entanto, tem uma discussão que o Piketty, eu acho que não era o foco dele, eu acho que o foco dele estava perfeito. O que a gente faz, né, com os super ricos, que inclusive tem uma parte do debate dele que ninguém falou no Brasil, né? Que ele diz: os ricos e bilhardários, em geral, são filhos de rico e de bilhardário. Não tem nada de meritocracia nessa história, certo? Então, na verdade, a tendência é que eles acumulem e seus filhos tenham essa herança toda, né? Sejam herdeiros desse patrimônio e continuem acumulando. Portanto, uma das coisas-chave que ele coloca é exatamente o imposto sobre herança, o imposto sobre grandes fortunas. Agora, tem uma questão, e aí quando você olha, usando o olhar do Piketty para o Brasil, você olha e fala: o Brasil, o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma não conseguiram reduzir desigualdade, Berzoini. E aí, por quê? Porque quando você olha esses super ricos, você não conseguiu diminuir, né, o tamanho deles dentro do tamanho das riquezas no Brasil. Que no resto do mundo, na verdade, eles aumentaram. O Brasil se manteve, que eu acho que já nesse período onde cresce a riqueza exponencialmente, já foi uma vitória. Só que eu acho que do mesmo jeito que olhar os ricos só da renda não permite enxergar a desigualdade, olhar os pobres somente de renda também não permite. Então, eu acho que uma parte do que nós fizemos de esforço de reduzir as desigualdades, usando o Estado como motor desse processo de redução das desigualdades, também não consegue ser visto no imposto de renda. Vou pegar 2 exemplos aqui, que eu acho que, falando como economista, aí, né, Berzoini, seria aí bens de capital. Água. O outro, eletricidade. Então, imagina um agricultor que tem um pedacinho de terra e que não tinha água e não tinha eletricidade. Esse agricultor estava fadado à tragédia, certo? No Nordeste, então, né, esse agricultor com uma cisterna e com luz para todos, ele ganhou, na verdade, não melhoria nas condições de vida, mas 2 bens de capital, que não estão computados em lugar nenhum. Ninguém sabe, não entra no imposto de renda, até porque ele não paga imposto de renda, não entra em nenhuma conta. Ele ganhou 2 ferramentas fundamentais para que ele pudesse melhorar a produtividade da sua pequena terra, não perder a terra, não sair da terra,
né? Não ir para os grandes centros e virar, né, uma pessoa completamente lumpen nesses lugares, e isso também não conta em lugar nenhum. Então, essa redução da desigualdade que foi proporcionada aos nossos governos e que só é possível via Estado, e que só é possível se o Estado tiver condições de financiar, até porque eu acho que a gente foi no limite do gasto público. De fato, para que a gente pudesse, e precisa de mais água, precisa de mais energia, precisa de mais saneamento. O Brasil tem um mundo para ser feito, e se a gente fizer, gera emprego, é investimento, melhora para todo mundo, melhora inclusive porque gira o capital. Quer dizer, se a gente fizer, é bom para todo mundo. Agora, para continuar fazendo, você tem que encontrar fontes sustentáveis de financiamento do Estado, e essas fontes são a tributação dos mais ricos. Tem alguns números que ninguém conhece. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que entre 2003 e 2015, 48 milhões de brasileiros passaram a ter saneamento básico, não é assim, não tinham nada e passaram a ter saneamento básico, é como se a gente tivesse, em 13 anos, colocado fossa séptica ou rede geral de esgoto em toda a Argentina, em 13 anos. Uma coisa que se faz ao longo de séculos, a gente fez em 13 anos para 48 milhões de brasileiros. 38 milhões negros. Né? Isso não entra em conta nenhuma de desigualdade. E, no entanto, foi um elemento fundamental para a gente olhar a desigualdade do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de saúde, né, do ponto de vista de qualidade de vida e assim por diante. Os números são ótimos, não vou entrar. Agora, nós temos como financiar esses processos com alterações na estrutura tributária que não impactem a população. Quando você fala em reforma tributária, a classe média treme. Nós estamos propondo uma coisa, tem um projeto que está tramitando, não estamos falando... Todo mundo fala dos projetos da elite que tramita e do governo. Mas tem um projeto, Reforma Tributária Solidária, que tramita hoje, certo? Assinado por 200 parlamentares, que propõe tributar os 0,3% dos mais ricos e isentar do imposto de renda a todo mundo até 3 salários mínimos, né? Reduzir o imposto para a grande maioria, tributando os multimilionários, né? Quem ganha mais de 60 salários mínimos por mês, faz a conta, gente, para saber que vocês não estão. Quem ganha 60 salários por mês, você ganha 60 mil por mês, 70 mil por mês, 100 mil por mês. Então, é desse povo que nós estamos falando. Isto viabilizaria que a gente pudesse não só fazer justiça pelo lado da receita, como fazer justiça pelo lado da despesa, investindo no povo. E é isso que nós precisamos. Isso é o que eu insisto. Não é só bom para a população pobre. Não é só uma questão de justiça social. É também uma questão econômica, né? Nós teríamos aí uma capacidade de retomar o investimento no Brasil em grandes obras de saneamento, de água, de energia, que o Brasil precisa e que faria aí a economia voltar a girar, que é o que falta hoje, né? Quanto mais a gente cortar gastos, quanto a gente mais cortar gastos sociais e gastos em infraestrutura, mais nós vamos enfiar o Brasil num processo recessivo sem volta. Então, eu acho que nós temos aí um debate que é um debate que interessa para as nossas elites, se elas não fossem tão atrasadas, medíocres e tão pouco comprometidas, na verdade, com o processo de retomada do desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento propriamente dito, né? Diversificação da matriz produtiva, retomada de investimentos, e não eu vou ganhar dinheiro, né? Que é a elite rentista, né? Como que eu vou fazer um jogo para continuar ganhando dinheiro somente no mercado financeiro? Então, assim, a gente não vai muito longe, infelizmente. Pois é, Tereza, eu acho que você tocou no ponto fundamental. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala em distribuição de renda, não estamos falando em distribuir renda apenas como renda. É distribuição de direitos e oportunidades. Por isso a importância da Constituição. Quando eu digo que é um guia para um país decente, é porque, de fato, se você coloca, tem alguns direitos essenciais que estão na Constituição, que são cláusulas pétreas, que simplesmente não saíram do papel. Até 2002 não saíram nada, de 2003 até 2016 saiu na medida das possibilidades. Ou seja, nós tivemos dificuldade no Congresso Nacional, por exemplo, em 2004, para aprovar a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, que está na Constituição. Nós perdemos na Câmara por poucos votos.
tivemos maioria, mas não maioria para aprovar. Ou seja, um assunto tão elementar como esse, eu me lembro que o senador Fernando Henrique apresentou no Senado um projeto regulamentando o imposto sobre grandes fortunas. Esse projeto só chegou à Câmara, foi aprovado no Senado, só chegou à Câmara quando ele já era presidente. E na Comissão de Finanças e Tributação, da qual eu fazia parte, nós do PT apoiamos o projeto do senador Fernando Henrique Cardoso. E a bancada do PSDB, do PFL, do PMDB encaminhou contra. A base do governo Fernando Henrique encaminhou contra o projeto do senador Fernando Henrique. Por quê? Porque era um governo já que tinha um pacto das elites contra qualquer tributação das grandes fortunas. Na época, a gente mostrava numa tabela que o percentual que ia ser cobrado era irrelevante, especialmente num país que tinha, naquela época, uma taxa de juros altíssima, e onde o patrimônio se reproduzia independentemente de qualquer trabalho, através de uma taxa de juros alta, que depois, inclusive, do primeiro mandato do Lula, ainda permaneceu alta. Depois foi baixando no segundo mandato, com a Dilma caiu mais ainda, e nós chegamos a um patamar razoavelmente civilizado de remuneração do capital improdutivo. Então, a questão que a Tereza coloca é a conexão entre o sistema tributário e o processo de distribuição, em parte de renda, em parte de direitos. Por exemplo, ela falou da questão do agricultor. Eu vi uma reportagem lá por volta de 2009, por aí, 2010, mostrando uma pequena propriedade do Nordeste que tinha se modificado. Por quê? Porque primeiro o casal passou a receber o Bolsa Família. Depois, um casal de pequenos agricultores. Além do Bolsa Família, tinha o Pronaf. Além do Pronaf, tinha a cisterna. E além da cisterna, tinha um programa de aquisição de alimentos da merenda escolar. Ou seja, você tinha 4 programas federais atuando sobre a renda. E mostra como é que era a propriedade antes e como é que ficou a propriedade depois desses 4 programas. Bolsa Família, Pronaf, Programa de Aquisição de Alimentos e a cisterna, que garantia uma reserva de água para os períodos de seca. Isso era no interior da Paraíba. Então, isso é o exemplo, a conexão. Para fazer esses programas, esses 4 programas que eu falei, precisa de orçamento. Para ter orçamento, precisa ter arrecadação. E a arrecadação tem que ser feita de uma maneira que você tribute de quem tem capacidade contributiva. Isso está na Constituição. A Constituição Federal prevê claramente o princípio da capacidade contributiva e da proporcionalidade em relação à capacidade contributiva. Então, para isso, não precisa de emenda constitucional. Então, eu digo, claro que tem alguns pontos da Constituição que precisa mudar no capítulo tributário. Porém, é possível fazer uma ampla reforma tributária hoje. Por exemplo, o imposto sobre heranças, o que limita a alíquota, não é disposição nem constitucional nem legal. É uma resolução do Senado de 1992. Basta o Senado se dispor a rever aquela limitação de 8% e permitir que cada estado estabeleça a alíquota que achar melhor. Cada governador que se vire com a sua Assembleia Legislativa, com o seu povo, para definir qual a melhor alíquota para um dos impostos mais justos que existem, que é o imposto sobre heranças, que impede a propagação ilegítima de renda. Que é aquele cidadão que morre muito rico, deixa herança para os seus filhos, que nem sempre são competentes ou dispostos a trabalhar e vão passar boa parte da vida gastando aquilo que foi acumulado pelo patriarca. Ou seja, nós temos meios de alterar a legislação ordinária e promover a condição com a questão dos dividendos, a questão do fim da distribuição de juros sobre capital próprio, que é um absurdo, a questão da progressividade do imposto de renda da pessoa física e a questão da tributação sobre heranças. Essas 4 mudanças, por si só, já garantiriam algo em torno de 160 bilhões por ano para o orçamento federal para ser aplicado em políticas públicas. No caso das heranças, definir se continua um tributo estadual ou se seria um tributo federal repartido entre União, estados e municípios, que eu acho que seria mais justo para combater a desigualdade. Senão os estados mais ricos ficam com muito recurso e os mais pobres com pouco recurso. Então, a bola está com o Congresso Nacional.
E, como disse a Tereza, existe um projeto que contempla isso que eu falei, que é um projeto que foi elaborado pelo pessoal sindicalista da área da Receita Federal, com apoio de várias centrais sindicais, com apoio de inúmeros partidos, com 200 parlamentares apoiando, e nós temos essa possibilidade. Qual é o problema? É que é difícil mobilizar a população em cima de um assunto que é muito complexo. Ele é simples, mas para explicar como fazer o simples funcionar é complicado. Então, muitas vezes é mais fácil mobilizar em torno do auxílio emergencial, até do salário mínimo, até do Bolsa Família, mas falar de onde vem o dinheiro, muitas vezes o pobre fica solidário com o rico, porque os meios de comunicação que são controlados por grandes famílias proprietárias não fazem o debate adequado e não explicam para as pessoas o que é o sistema tributário e como ele funciona. Vocês dois me instigaram aqui a pensar e provocá-los em mais algumas questões, mas antes de provocá-los para a próxima, eu assisti uma apresentação da Tereza com esses dados. Ela já fez muitas, mas esses dados que ela apresenta, eles são muito interessantes e são muito pouco conhecidos por nós todos, até por nós, que temos, digamos, estamos imersos nesse tipo de discussão, né? E, de fato, naquele primeiro livro do Piketty, ele olhava para esse nicho, né, corretamente, mas era o olhar de um europeu também, né? Vamos aqui falar, nós estamos falando de um país colônia, né? De um sistema em que, eu sempre digo, a nossa escada começa muitos degraus lá embaixo, né? Então, quando você não tem dimensão desse fosso que nós temos, continuamos tendo, e como você disse na primeira parte, voltamos a ter, né, um processo de extrema pobreza, nós temos aí uma complexidade nessa discussão que se apresenta para a reflexão de nós todos. E é desse projeto, Ricardo, que nós vamos tratar nesse ciclo também, de tentar desmistificar, digamos assim, essa questão do sistema tributário e vincular essas duas coisas, entender que sistema tributário é basicamente saber como é que você arrecada e distribui, né? Como é que você presta serviço de qualidade, enfim, como é que você tira as pessoas da extrema pobreza, é disso que nós estamos falando, né? Sobretudo num país pobre e desigual como o nosso. E não como, por exemplo, tem uma PEC, né? A PEC 188, que está lá no Congresso, e que coloca, por exemplo, um parágrafo no artigo 6º, que é o dos direitos sociais, dizendo assim: será observado na promoção dos direitos sociais o direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Ou seja, você condiciona a promoção dos direitos sociais ao exercício fiscal. Quer dizer, é a completa inversão, né, da lógica de bem-estar. Quer dizer, portanto, no nosso caso, seria condenar os pobres a continuar cada vez mais pobres, né? E continuar que o nosso sistema, digamos assim, de bem-estar jamais se concretize, né? Dentro de um papel para o Brasil e para os brasileiros muito triste e deprimente do ponto de vista de futuro de nação, né? Então, isso nos levaria a pensar o seguinte, Tereza e Ricardo, eu acho que a provocação agora para a gente finalizar o último bloco diante desse quadro, quer dizer, e dos desafios que estão postos, inclusive, pela realidade que nós temos. Nós sabemos da importância que foi, né, para a Constituição de 88, que os grupos organizados, que os movimentos sociais, que tivessem consciência da importância dos seus direitos, né? Como é que nós transformamos, quer dizer, o que vocês acham que seriam os eixos, assim, fundamentais para nós trabalharmos, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do debate, do ponto de vista das propostas, nos vários setores que nós atuamos, né? Nós estamos falando aqui da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, mas nós também temos a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia e tantas outras entidades aí, as entidades sindicais,
como é que nós, como sociedade, como cidadão, como militantes por um Brasil mais justo, por um sistema tributário que realmente possa contribuir para a formação de um sistema menos desigualitário, para não dizer igualitário, né? Como é que nós podemos traduzir tudo isso em alguns poucos eixos e como é que nós podemos trabalhar isso e como é que vocês veem esse tipo de trabalho a partir daqui? Tereza e depois o Ricardo. Eu acho que tem... Pronto, vocês estão começando com um debate que eu acho que é um debate fundamental, estratégico, porque se tenta vender para a sociedade brasileira uma ideia completamente... não dá nem para dizer que é para rir, porque dá vontade de chorar, né? De que o Estado é que nem você, dona de casa, né? Você não pode gastar mais do que... É um negócio assim... É de uma maldade falar isso para dona de casa, né? Que quando você, por exemplo, você tem seu dinheiro, não gaste mais, compre... Então, comparar o Estado com uma família, né, que é uma coisa que eles passam repetindo, que é um discurso falso, mais fácil, né? Esse discurso tem que ser desmontado. Não é verdade, o Estado não é que nem a dona de casa, o Estado não é como uma família, o Estado tem como fazer opções de onde gastar, né, coisa que a maior parte das famílias brasileiras nem tem, né? É comida, escola, não vou gastar com comida esse mês, vou investir em reformar a casa, né? Então, para começar, não é assim. Segundo, eles têm onde construir alternativas de receita, que a maior parte dos brasileiros também não tem. Então, é de uma crueldade fazer essa comparação e é errado metodologicamente, conceitualmente, moralmente, né? Então, fazer o debate do ponto de vista da necessidade, da urgência da reforma tributária é desmontar esse debate infantilizado, né? Segundo, explicitar que não é verdade que nós estamos submetidos a uma regra fiscal que é o império. Hoje, qualquer debate no Brasil feito pela imensa maioria dos economistas, aí, ele começa falando da despesa, do teto, começa falando da regra fiscal, começa falando da impossibilidade de gastar, né? É um absurdo. O debate sobre o auxílio emergencial, por exemplo, que nós estamos tratando de uma emergência sanitária, nós estamos tratando de uma situação gravíssima, né? Quem foi chamado para discutir alternativas ao auxílio emergencial? O Hermínio Fraga. Você acredita, Berzoini? Então, quer dizer, gente que não tem a menor experiência com política social, gente que não tem a menor experiência com política, né, pública, né, que tem acúmulo na questão macroeconômica, né, para discutir. Tudo começa onde? Não podemos gastar mais. Bom, acabou a vida, né? Então, da onde você vai tirar do sistema? Para dar o auxílio emergencial, eu vou acabar com o SUS? Quer dizer, nos impõe um debate que é um debate completamente cruel e é um debate burro, errado, incorreto e injusto. Então, discutir a reforma tributária racha no meio essa discussão. Nós não temos que nos submeter ao teto, o teto é um erro estratégico para o país, né? Dizer que você está submetido a um teto de gasto e, portanto, as políticas sociais que se canibalizem, né? Quando, na verdade, nós temos alternativas, já que você tem, como a gente já falou, o Berzoini vai falar mais ainda, um conjunto de soluções. Bom, então, acho que é fundamental esse debate, está sempre colocando a questão tributária. Eu acho ótimo vocês estarem fazendo esse ciclo, reforma tributária e aí pegar os outros aspectos e tentando fazer esse link permanentemente. Eu acho que tem um debate que os economistas não fazem, e que em geral não fazem, né? Muitos fazem, claro, mas que eu acho que é uma pergunta que sempre que eu faço dá aquele nó na cabeça das pessoas. O que eles discutem? Quanto custa o auxílio emergencial? Quanto custa o SUS? Quanto custa o Bolsa Família? Eu adoro fazer a pergunta ao contrário, que é assim, quanto custa não fazer? Quanto custa não fazer o Bolsa Família? Nós temos um dado, por exemplo,
já publicado em revistas reconhecidas internacionalmente, como a The Lancet, por exemplo, na área de médica, mostrando que, graças ao casamento Bolsa Família com o Programa de Saúde da Família, as famílias do Bolsa Família tiveram uma redução de 60% da mortalidade infantil causada por desnutrição. Ou seja, mortalidade infantil por uma causa evitável. Quanto custa não impedir que 60% das nossas crianças morram? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Entendeu? Quanto custa matar 60% das nossas crianças? Vamos fazer a pergunta certa? É isso. Agora, tem as crianças que não morrem, que continuam vivas e subnutridas, portanto, com todo o seu desenvolvimento, não só físico, como intelectual comprometido, que é a grande maioria das crianças pobres que sobrevivem à tragédia dos 5 anos, né? Passam por essa, que nem o Lula fala, bom, eu sobrevivi à mortalidade infantil, né? Essas crianças têm o seu desenvolvimento comprometido. Isso é ruim para o Brasil, isso é ruim para a produtividade dos trabalhadores, isso é ruim. Então, as pessoas não pensam no médio prazo. A conta fiscal de olhar quanto custa economizar esse ano e o ano que vem é uma conta não só limitada, como é uma conta burra, né, do ponto de vista do progresso do país, de olhar o país no médio prazo. Então, você não pode fazer a conta somente quanto custa não gastar nesse orçamento. O economista sério tem que fazer uma conta inteira. Então, vamos ver quanto custa deixar de investir no SUS hoje, quanto isso vai custar de internação, quanto acabar com a farmácia popular. Vão acabar com a farmácia popular, vão economizar uma merreca e vão ter um aumento de hipertensão, de diabetes, de criança com asma, com impacto enorme na rede pública, em internações, em morte, em gente que não morre e que fica mais doente, né? Quanto custa? Ou nós fazemos essa conta, né? Ou nós realmente não conseguimos avançar. Então, nós temos que parar de fazer um debate limitado, como economistas e como pessoas que estão tentando pensar o país. E eu acho que quando as pessoas falam assim, mas o governo do Lula e da Dilma não conseguiram. Bom, não conseguimos mesmo, né? Então, nós estamos falando de 13 anos. O que eu acho que é a coisa mais importante que nós deixamos para a história é o seguinte: é possível alterar uma situação. É possível se intervir na realidade e alterar determinados indicadores que pareciam imexíveis, né? Usando aí uma terminologia, né, popular aí. Parecia imexível. É impossível mexer com a fome, é impossível acabar com a pobreza, é impossível acabar com o analfabetismo. Nós mexemos esses ponteiros. Resolveu tudo? Não, não resolveu, até porque precisaria de muito mais tempo para resolver problemas históricos. Mas o é possível é que eu acho que nos dá esperança. É possível a gente alterar essa situação e eu acho que é esse o elemento que tem que nos mover. Agora, que de fato a gente precisa, é fundamental para ter sustentabilidade, mexer do lado da receita e impor uma reforma tributária com justiça, isso o país está devendo para o seu povo e é uma dívida histórica. Obrigado. Complementando o que a Tereza falou, na verdade o Nassif, ele fez um livro pequenininho, muito bom de ler, que fala desses economistas que tratam a economia como aritmética básica, que é aquele livro chamado Cabeças de Planilha, que mostra o seguinte: tem gente que faz uma planilhinha no Excel e entrega aquilo lá para o presidente ou para o ministro como se fosse aquilo a realidade. Na verdade, a gente tem na nossa vida prática a experiência. Às vezes você tem um carro velho que está te dando uma despesa de oficina terrível, gasta muita gasolina, e você financia o carro novo para não ter essa despesa do mecânico e da gasolina. Um país, para não simplificar demais, um país tem múltiplas formas de construir estratégias de alavancar a renda privada e a renda pública. Então, por exemplo, quando em 2008 eu conversei a primeira vez com a Dilma sobre a questão de um programa habitacional que não tinha nome ainda, em 2008, quando estava começando a crise financeira. E ela, muito ambiciosa do ponto de vista dos resultados, ela rapidamente brilhou os olhos, botou a equipe para trabalhar. Eu, na época, não era ministro, eu era deputado, e rapidamente, não tão rápido, porque precisa estruturar tudo, mobilizou a indústria da construção civil, mobilizou os fornecedores da construção civil, mobilizou
um conjunto de atores, inclusive o sistema financeiro, aproveitou o fundo de garantia que tinha espaço orçamentário, que não é um fundo do Orçamento Geral da União, é um fundo de cotistas trabalhadores, né? Inclusive eu, nessa época, era um dos cotistas do fundo de garantia, como assalariado do Banco do Brasil, e construiu uma estratégia para quê? Para, mediante o Estado, construir um ambiente de investimento. É isso que a Tereza falou, quer dizer, nós não somos donas ou donos de casa, nós somos, na verdade, quando estamos no governo, mandatários da gestão pública. E a gestão pública é muito complexa. É matemática avançada, não é aritmética básica. Você tem multiplicadores de renda, multiplicadores de crescimento, gasto público vira lá na frente arrecadação tributária porque você movimenta a economia, o Bolsa Família faz isso. O auxílio emergencial agora, ao reduzir de 600 para 300, se a oposição não conseguir reverter isso no Congresso, nós vamos ter o quê? Uma queda do comércio das periferias, que vai arrecadar menos. E a indústria de alimentação também vai arrecadar menos. Quer dizer, você vê, uma decisão para economizar vai gerar um problema também de arrecadação. Vai gerar uma depressão das expectativas. Então, quando a gente fala de sistema tributário, eu volto a dizer, eu não estou falando de um sistema socialista, estou falando de um sistema capitalista. Nos Estados Unidos, a alíquota máxima do imposto de renda, para quem ganha mais de $500 mil por ano, veja bem, não é para quem ganha 2 milhões por ano, $500 mil por ano, que daria hoje alguma coisa em torno de 2,5 milhões de reais. É de 37%. A tributação sobre patrimônio para os mais ricos é de 40% na herança. O IPTU, que financia a educação, nos Estados Unidos, quem financia a educação municipal é o IPTU. O IPTU deles lá, que tem outro nome, ele é de 2,5% a 3%. Aqui no DF, é 0,3%. Em São Paulo, nós conseguimos chegar de 0,8% para 1,2%, que é um avanço muito menor ainda do que Nova York, do que Los Angeles, do que São Francisco. Então, objetivamente, se nós quisermos fazer um sistema que permita o governo ter arrecadação, que dinamize a economia capitalista e que permita fazer as políticas sociais que um país como o Brasil precisa, você precisa tributar a renda adequadamente, não precisa de reforma constitucional, é lei ordinária. Tributar adequadamente o lucro das pessoas jurídicas, também lei ordinária. Tributar as heranças, é resolução do Senado. E fazer a progressividade do imposto de renda, que é lei ordinária. A única questão que precisa mexer na Constituição é a tributação do patrimônio, que ainda há algumas imprecisões que levam a disputas judiciais. Então, eu estou convencido que o grande desafio qual que é? É nós, e eu fiz isso muito quando sindicalista, continuei fazendo como deputado, fiz quando estava no governo, e faço agora que estou exercendo uma função diretiva no partido aqui no DF, mas também como ex-parlamentar, sou muito convidado para fazer palestras. Eu digo o seguinte, ou a gente para conversar com o povo sobre a questão crucial, que é o sistema tributário e a distribuição da arrecadação, ou seja, tributário e fiscal, com o que a Tereza falou. Obviamente, o teto de gastos foi feito por gente antipovo. Por quê? Porque, primeiro, ele não engana o mercado, né? O pessoal tem ilusão que, às vezes, algumas leis podem enganar o mercado. O mercado sabe da situação fiscal do Brasil e sabe da gravidade da atual situação. Então, o mercado não vai se enganar com a PEC do teto de gastos. Mas ela é uma salvaguarda para tranquilizar de que não se fará políticas sociais mais agressivas, como nós fizemos no nosso governo, aproveitando as brechas que tem no orçamento. Portanto, para concluir essa reflexão, o grande desafio que tem hoje para os partidos populares, partidos progressistas, e para o movimento social, o movimento sindical, é explicar que esse é o tema central para o futuro do Brasil. Sem resolver esse tema, dificilmente poderemos evoluir em outras questões. Então, quero agradecer desde já o convite da
do EIBAR, da LBS, da nossa Veredas, e cumprimentar a Tereza pela excelente abordagem que ela fez, que permite a gente ver com mais clareza, com mais nitidez, o que acontece com a nossa desigualdade e o que pode acontecer se nós tivermos condições e coragem para enfrentar esse nó da estrutura social brasileira. Bom, quero também agradecer a Tereza, agradecer ao Ricardo. Antes de encerrar, enquanto você estava falando, Tereza, eu me lembrei do seguinte, uma coisa tão elementar, né, que a República, ela começou exatamente pela separação entre o âmbito privado e o âmbito público, né? Então, quando se compara, digamos, as finanças públicas com as nossas finanças caseiras, eu sempre digo, essa é a maior evidência de que nós não estamos entendendo nada do que é uma república, né? Nós já estamos com dificuldade de entender a democracia. Agora, a república é exatamente essa separação, né? Entre o Mário, o que é pior? O que é pior é o seguinte, como bem disse a Tereza, uma mãe, quando tem um filho doente, ela precisa comprar um antibiótico caro, ela faz dívida para comprar um antibiótico e não vai deixar o filho morrer. Certo? Não tem dúvida. Então, essa história não serve nem para finanças domésticas. Exato. Então, isso eu acho que é muito representativo, né? A outra coisa muito representativa foi aquele garoto, aquela foto daquele garoto, aquela imagem daquele garoto entregador naquela disputa e dizendo para o rapaz com a maior tranquilidade, mas tu ganhou essa casa do seu pai ou você trabalhou para comprar? Que é uma outra distorção, que é a história da herança, né? Da tributação sobre as grandes fortunas, enfim. Então, esse é o tema que está posto no nosso ciclo. Começamos muito bem com a participação de vocês. Eu quero agradecer muito a todo o apoio que nós tivemos aí também do Efraim, pela Veredas, do Antônio por LBS, também da Alecrim, que está fazendo aqui a nossa gravação. E o nosso próximo encontro, ele será reforma tributária, isentar o consumo e baixa renda e tributar altas rendas, patrimônio, lucros e dividendos, com duas professoras muito interessantes. A Ludmila Monteiro de Oliveira, que é professora em Minas, e a Luciana Graçano, que é professora na Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós vamos dar continuidade nesse tema. O nosso eixo é sempre esse, a vinculação entre sistema tributário e o compromisso social, e esperamos aí contar sempre com a sua participação, Tereza, e com a sua presença, e do Ricardo, já estamos contando com ele aí nos próximos debates, e não apenas naquilo que nós pudermos aí contribuir de reflexão sobre essa questão. Muito obrigado a vocês e até o próximo encontro.